Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes que, mais uma vez, está sintonizado connosco neste programa Ser Igreja da Rádio Sim, aqui a partir de Braga. Como digo habitualmente, também pode ver a primeira parte do programa no canal da Diocese no YouTube ou também na página da Arquidiocese de Braga. Como habitualmente, nós temos alguém que nos vem iluminar, ou ajudar a refletir, ou informar sobre algum grande acontecimento da vida da Igreja local ou da Igreja Universal. Aqui há 3 semanas, provavelmente, tivemos o prazer de estar com o Sr. D. António Moiteiro, Bispo Auxiliar de Braga, para nos ajudar a fazer uma leitura da exortação do Papa Francisco à alegria do Evangelho, que é um documento que, por vezes, tem tido leituras um pouco parcelares, nomeadamente dando destaque a frases que, tiradas desse contexto, no contexto em que elas estão inseridas, desvirtuam a ideia do Papa ao escrever esta exortação apostólica. Sr. D. António, boa noite. Boa noite. É com muito gosto que voltamos a tê-lo aqui para, como disse há bocadinho, para nos ajudar a iluminar a leitura desta exortação apostólica. Ela não pode ser lida aos bochechos, isto é, leio só aquilo que me agrada e passo à frente aquilo que não me agrada. Ou é tudo, ou não é nada. É verdade. Temos de a ler numa análise, numa hermenêutica, no seu conjunto. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Papa faz algumas afirmações, se as tiramos do contexto em que elas foram escritas ou pronunciadas, corremos o risco de ver o pensamento do Papa não de acordo com aquilo que eu penso e não eu ver numa visão global o que o Papa pensa. Dou 2 exemplos. É evidente que esta exortação, este documento, fala muito na economia liberal, no capitalismo selvagem, na ditadura dos mercados, um pouco nesta linha. Mas também fala que na vida dos nascituros, fala no direito à vida, apresenta que é doutrina da Igreja comum neste momento que as mulheres não podem ter acesso ao sacerdócio, mas isto foi silenciado nos meios de comunicação social. Quase que a ideia que temos, que eu tenho, não é que temos, que eu tenho, é um pouco esta. O Papa é quase como que uma bandeira daquilo que alguns grupos querem veicular no mundo de hoje, isto é, há grupos organizados que querem espalhar determinadas ideias. Então, eles não concordam com o Papa, servem-se do modo de pensar do Papa para apresentar e para que, no fundo, dizerem assim, até o Papa concorda connosco. Isso que disse é muito... Eu estava a ouvi-lo com muita atenção e estava a pensar determinada personalidade de grande relevo da vida pública portuguesa, republicano, socialista e laico, que pegou na frase "esta economia mata" deste capítulo, que é o capítulo 2 da exortação apostólica, e faz veja, até o Papa condena isto, portanto está do nosso lado. Ora, não é isso que pode ser lido. Eu vejo um pouco mais longe. Imagine a questão moral do casamento. Agora estamos com o referendo da coadoção ou da adoção, a questão da ideologia do género. O Papa já se pronunciou claramente acerca destes temas e que não podem deixar de ser que a doutrina do Evangelho. Não pode ser de outro modo. Não há que fugir. Não pode ser de outro modo. Mas a ideia que tem passado, por exemplo, a propósito deste último inquérito, a propósito do sínodo sobre a família, aquilo que se quer fazer passar é quase que tanto dá um casamento entre um homem e uma mulher como 2 homens ou 2 mulheres. Tanto dá adotar filhos um casal heterossexual ou um casal homossexual. Quer dizer, as pessoas servem-se muitas vezes de algumas bandeiras, não tanto por aquilo que as pessoas tenham afirmado, mas como que
quase que eu ia dizer, uma autoridade que querem fazer valer para justificar as suas opiniões. E isto não é correto. Penso que não é uma leitura correta da exortação apostólica. Quem ler esta exortação apostólica, como o Sr. António acabou de referir, ela tem que ser lida no todo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma exortação apostólica que tem como fundamento, como base, como estrutura, como alicerce, como não podia deixar de ser o Evangelho, por isso se chama a alegria do Evangelho. Portanto, o Evangelho é a boa nova, ser uma boa nova é alegria, não é? E toda a vida, desde a concepção até à morte natural, a organização política, económica e social, tem que ser, ou deverá ser, abrangida por este manto diáfano e profundo que é o Evangelho. Temos de dizer que o Evangelho, Jesus dilo claramente, no capítulo 5 de São Mateus, que quando os seus discípulos são sal ou luz, no fundo o que ele está a dizer é que o Evangelho, que informa a vida dos seus discípulos, deve também dar sentido, sabor ao mundo de hoje, em todas as suas realidades. Hoje temos problemas que são totalmente diferentes daqueles que havia no tempo de Jesus. Imaginemos a organização política, a organização social, a organização económica da nossa sociedade não tem nada a ver com os tempos de Jesus. Mas há princípios inspiradores do Evangelho, a separação entre o poder político e o poder religioso, o serviço como o fator essencial da presença pública, seja de qualquer pessoa no mundo de hoje. O serviço que Jesus pede aos seus discípulos é um serviço que hoje também nós devemos realizar. Agora, no mundo da economia, diretor de um banco, um agricultor que procura produzir o melhor que sabe e que pode, porque sem eles também não podemos construir este mundo em que vivemos, mas tudo isso tem de ser informado pelo Evangelho. Eu acho que é muito importante o que acabou de dizer, até porque o Papa, inúmeras vezes, eu não as contei, mas são muitas vezes, ele quer uma igreja em saída. Não quer o templo, as pedras cá fora. Sim, isso não interessa. Ele quer-nos a nós, os batizados. Ele quer as pessoas. Quer as pessoas, mas que sejam, como disse, sal e luz. E serviço aos outros. E serviço aos outros. Quando a gente vê as notícias de cada dia, em qualquer meio de comunicação social, a gente começa a ver, por exemplo, os montantes de ordenados, portanto, etc. A gente pergunta-se, isto foi feito na base de um serviço à sociedade, portanto, à coletividade, ou como é? A gente pensa na questão também da Igreja, a mesma coisa. A gente pensa na nossa vida. Ela, no meio das nossas dificuldades e dizemos até pecados pessoais e comunitários, mas nós organizamos-nos em função deste serviço, em função da pessoa humana, em função dos mais fracos, em função dos mais frágeis, em função dos mais pobres, ou estamos organizados de outra forma? E é por aqui que são linhas que o Papa nos ajuda a entender e a compreender este. Eu acho que este aspecto desta exortação apostólica, de uma atenção preferencial, não exclusiva, obviamente, mas com uma ênfase muito grande naquilo que o Papa chama as periferias, os restos, as sobras da sociedade. Eu acho que esta expressão que ele usa múltiplas vezes é muito forte, não é? As sobras, o que resta. E o que resta quem são? Não são só os que pedem pão, são aqueles que são excluídos de tudo na sociedade. E aqueles que não têm esperança, porque há muitos... É uma forma de exclusão. Porque há muitos casais novos que os seus ordenados não são, ia dizer, é um mercado livre e nunca estão seguros no seu trabalho, têm filhos para educar, os ordenados são pequenos, as pessoas muitas vezes quase que lhes apetece cruzar os braços, porque podemos dizer, não conseguem.
Não conseguem. E isto tem de ser analisado corretamente. Eu via antes de ontem, um programa na televisão em que, a propósito das rendas excessivas ou não excessivas da eletricidade, da EDP, e alguém dizia assim, que há fábricas cujo montante gasto em energia é mais que o montante com o trabalho, com o pessoal, com os trabalhadores. E nós, nesta crise económica, toda a redução da despesa tem sido na base do trabalho, do pessoal. Penalizar a mão de obra e o trabalhador. E a gente pergunta-se, não haverá tão bem, e quando nós sabemos que essas empresas até apresentam lucros. Muito grandes. Então como é que é? Quais são os critérios que temos para analisar esta sociedade? Como é que nós vemos isto? E agora, quando dizemos vemos isto, se é verdade que os trabalhadores têm de estar ao serviço do bem comum e bastante foram penalizados, será que outros também não têm de estar igualmente ao serviço deste bem comum? Damos um exemplo. Os grandes ordenados, segundo consta, não sei se podemos afirmar isto, mas que houve aumentos na Assembleia da República, etc. Não sou contra nada disso. Pelo contrário, porque as pessoas também têm a sua dignidade. Também trabalham. Mas vamos lá ver. Os sacrifícios são pedidos a todos. Todos da mesma maneira. Claro. Da mesma maneira. Todos contribuem para este bem comum. São estas questões que o Papa aqui nos apresenta, é na leitura que eu faço, e às quais nós devemos estar atentos. Ele diz isto na sequência do que o Sr. Dr. disse. Em consequência desta situação, grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que, aliás, chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenómeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, mas fora. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Isto é muito duro. É muito duro, que depois logo a seguir vem quando o Papa diz que não é possível ser-se notícia a descida de umas décimas ou da Bolsa de Nova Iorque ou de Frankfurt ou de Lisboa, mas não ser notícia um mendigo que mora enregelado numa qualquer rua de cidade europeia ou americana. É verdade. Ora, isto é inadmissível. É inadmissível. Mas isso, acho que esta exortação do Papa, na minha leitura, ela está na linha de outros documentos pontifícios de outros papas, desde a Rerum Novarum. Desde a Rerum Novarum, já nos finais do século XIX. A Populorum Progressio, a solicitude social da Igreja, por exemplo, mas assim mais perto de nós, dos documentos do Concílio. Sabe que quando o Papa Leão XIII publicou a Rerum Novarum, ele morreu muito velhinho. Sim, e já era muito idoso. E alguém ao ver o documento e ao ler o documento e ao estudar o documento, diziam que o Papa estava doido. Foi uma revolução. Que o Papa não estava no seu juízo, não é? No seu juízo normal, perfeito, para publicar o que publicou. E nós vemos até alguns analistas nossos, dos nossos jornais, que têm feito citações da Rerum Novarum que hoje são perfeitamente atuais e que têm toda a sua atualidade. A doutrina social da Igreja não mudou.
Pode mudar a linguagem com que ela é apresentada. É evidente. Evidentemente que no Herrero Novarum... questões novas que aparecem. A sociedade já não é a sociedade industrial do século XIX, é uma sociedade pós-industrial, globalizada, da internet, da informática, da deslocação permanente de todos para todo lado, não é? Eu tenho um filho e um genro e às vezes na brincadeira digo, a casa deles é um avião. Eles estão sempre em avião, daqui para ali, dali para lá. E isto põe novos problemas. Ele diz, o Papa, a páginas tantas, diz isto: na cultura dominante ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, visível, rápido, superficial, provisório. O real cede o lugar à aparência. E este ceder lugar à aparência é a cultura do efêmero, é a exploração da pessoa humana, que não vale nada se não for olhada como uma máquina. Na sua dignidade em si. A pessoa humana tem de ser vista na sua dignidade em si. E nós vemos hoje muito a pessoa humana como uma pessoa ao serviço de interesses, de políticas, ao interesse de... Isso não pode ser. Tudo o resto é que tem de estar ao serviço do ser humano. E isto é que é quando o Papa fala nisto, e é curioso que neste mesmo capítulo, quando o Papa fala, eu a este capítulo gosto de lhe chamar com o título O Discernimento do Discípulo, porque o Papa dá critérios que nos ajudam a nós, discípulos de Jesus, a discernir a sociedade de hoje. E o Papa é muito claro quando termina este segundo capítulo, ao dizer que no nosso mundo, nesta espiritualidade missionária que ele pede, portanto, a todos e aos discípulos de Jesus, consequentemente, ele disse que há três, portanto, ele dizia, há três males, há três questões fundamentais que afetam, portanto, a vida dos discípulos de Jesus. E ele diz que um é o individualismo, a crise de identidade e o declínio de fervor. Quando ele fala, de facto, no individualismo, é o que temos estado a dizer. Toda esta dificuldade de eu pensar a vida em função do outro. Que é por aí que nós temos de entender o Jesus que dá a vida por nós. Depois, a crise de identidade nós estamos, e ele fala neste capítulo de um modo admirável, a questão do subjetivismo. Quando eu analiso o mal moral ou o bem moral é consoante aquilo que eu penso e aquilo que eu quero. É à la carte. E não pode ser. Quando se fala, portanto, na crise de identidade, nós cristãos temos de olhar para... Eu costumo dizer isto e digo muitas vezes às crianças da catequese, que nós devíamos aprender a amar com o coração de Jesus, a olhar com os olhos de Jesus, a ouvir com os ouvidos de Jesus e a fazer o bem com as mãos de Jesus. Porquê? Porque nós temos de aprender para não cairmos nesta crise de identidade. Não vale tudo. Não vale tudo. É o grande drama que Bento XVI não se cansava de apontar como um dos grandes males do nosso tempo, o relativismo, não é? É tudo em função daquilo que me convém, do prazer que me dá, da oportunidade que tem para mim. E o Papa, neste capítulo, termina-o. Eu penso que é muito interessante nós também analisarmos isto. O Papa diz que há algumas tentações que afetam os evangelizadores, os tais discípulos de Jesus, que devem ser superadas, que nós não podemos cair nessas tentações, porque então o Evangelho não será fonte de realização nem de alegria para ninguém. E eu queria só dizer duas ou três que são muito importantes. Por exemplo, ele no número 82 fala não à assédia espiritual. A assédia espiritual é aquilo que nós chamamos o cansaço. O cansaço, que é um termo muito clássico na espiritualidade monástica, mas para nós é o cansaço. Há muita gente que é consumidora da religião. E quando se é consumidor da religião, isso provoca cansaço. Porque eu costumo dizer isto, e os ouvintes entendem-no. Quando se ama, o amor é inventivo. É verdade. Quando se suporta,
ficamos cansados. Um colega seu do Episcopado, porque eu tenho grande amizade pessoal e institucional, que é o Sr. Manuel Martins, dizia de uma forma muito bonita que já chega da pastoral da engorda. Sim. A pastoral da engorda, no fundo é isso que o Sr. António disse. Isto é, fazer muita coisa, fazer muita coisa, fazer muita coisa. E o Papa refere como uma das tentações dos evangelizadores. Depois refere uma outra que é o pessimismo. E nós olhamos para este Papa... Cara de vinagre. Nós olhamos para este Papa e é tudo menos pessimista. Ele olhando para ele, dá paz. Sorriso. Ele dá paz e tranquilidade. E nós, às vezes, somos muito pessimistas. E voltamos ao mesmo. O pessimismo dos agentes de pastoral é pensar uma igreja à sua maneira e à volta dela, à volta de nós mesmos. E não é o contrário, não é este sair para fazermos. Depois uma outra tentação que nós devíamos ultrapassar era nós temos de construir uma espiritualidade missionária e não uma espiritualidade que se feche em si mesma. Que é uma ideia que o Papa combate muito. A toda a hora. E isto é fundamental, porque depois, quando ele analisa os vários setores, depois ele fala nos leigos, na presença da mulher, na igreja, na pastoral juvenil, nas vocações de consagração, que são questões que na igreja são candentes e são muito atuais. Mas repare, se nós tivermos eu ia dizer, as tentações vencidas, as anteriores, se tivermos cristãos alegres, se tivermos cristãos que vivem a alegria da boa nova do Evangelho e não caem no pessimismo, mas pelo contrário, são pessoas que vivem com alegria, o que é que isto acontece? Repare as vocações, ao olhar para os cristãos desta forma e para as comunidades cristãs. Pense no papel da mulher na igreja. Já não é uma questão de poder, de ser ou não sacerdote, mas é uma questão de serviço. E das coisas bonitas que temos na nossa arquidiocese, eu ando a fazer as visitas pastorais e o bonito é a quantidade enorme de senhoras que dedicam o seu tempo, a sua vida ao anúncio do Evangelho nos mais diferentes serviços e setores da igreja. Passa despercebido muitas vezes. Eu ontem estive numa reunião de sacerdotes e fizeram isto é bonito saber-se, porque os ouvintes também têm de ter às vezes outra visão diferente daquela que lhe é dada pelos meios de comunicação social. E reuniram os conselhos económicos de um determinado arciprestado. E qual foi o comentário de alguns sacerdotes ontem, analisando se a ação tinha decorrido bem ou não? Foi a quantidade muito grande de senhoras que eram membros dos conselhos económicos, o que não acontecia uns anos atrás. Hoje as mulheres têm uma presença no mundo porque nós estamos habituados a ver as senhoras catequistas, a ver as senhoras zeladoras dos altares, cantoras, mas as cantoras já há muitos homens. Mas aqui eu gostei de ouvir, e aqui está. Esta é uma resposta que nós vamos, não é a resposta que a Igreja dá, é que a mulher ocupa os lugares próprios que lhe competem como batizada. Mas isto é interessante. Sr. António, este capítulo segundo termina de uma forma muito, muito interessante, que o Papa usa muito esta expressão, não deixemos. Ele começa muitas vezes o fim de um parágrafo, de um determinado ponto, por isso não deixemos que nos roubem isto, aquilo, aquilo outro. E o capítulo segundo termina, não deixemos que nos roubem a força missionária. Eu acho que é importante. Os desafios exigem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Eu penso que nós podemos sintetizar este texto com uma outra frase que já referi, mas um comentário. Eu penso que já falei nisto mais do que uma vez, mas como fez também muito bem quando li a primeira vez. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor protestante que morreu nos campos de concentração nazi. E ele comenta este texto e nos seus escritos.
E ao comentar o texto de vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele diz assim: Jesus não disse vós deveis ser, que é sempre aquilo que está subjacente no nosso pensamento, mas ele diz vós sois, porque se vós o deixardes de ser, então o sal não salga, não dá sabor, nem a luz ilumina. Nem a luz ilumina. E ele diz, Jesus não disse vós deveis ser, mas vós sois. E pelo facto do ser é que nós temos esta força missionária. E quando diz não deixeis, ou não deixemos que nos roubem esta dimensão, esta força missionária, é não deixemos que a nossa fé deixe de ser luz que ilumina e sal que dá sabor. Por isso ele, não sei se é neste capítulo, se é mais à frente, agora não me recordo. Também vem depois à frente, vós sois o sal da terra. O Papa diz muito, e tem várias, é mais para o fim, uma série de passagens dedicada aos políticos. E ele não está a falar para os políticos ateus, está a falar para aqueles que se dizem cristãos. É muito incisivo, isto é, também aí é um campo de trabalho, é um campo de ação que tem de ter uma atenção especial por parte dos batizados. Não é? Sem dúvida, porque este ser luz e ser sal é em todos os campos da ação. Em todos os campos. Ou aquele que se considera e é dentro das fraquezas todas, porque ninguém é perfeito. Só Deus é santo. E nós iremos ver isso, vemos isso no final do Sermão da Montanha, quando Jesus diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Portanto, a perfeição é todo um caminho que vamos fazendo e que vamos percorrendo ao longo da nossa vida. Mas é interessante que este ser luz e ser sal é de facto isto mesmo, é esta força missionária que vem do nosso testemunho. Nós líamos há 8 dias, na Eucaristia, neste mesmo discurso, que as vossas boas obras brilhem diante dos homens, a fim de que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que é estas boas obras? É o ser de sal e o ser luz. Quando ele se dirige aos políticos, o que é que eles devem ser? Mas não é só os políticos, ele também põe como bispo. Sim, o que é que ele, como bispo, deve ser? Pois o bispo aí até depois apresenta o bispo que deve ir à frente, deve ir no meio. É muito interessante, quando ele fala nos bispos, ele diz, o bispo deve ir à frente para indicar caminhos. Deve ir junto com o seu rebanho, com o seu povo, para que na proximidade lhes incuta a coragem do Evangelho. Mas também deve ir atrás, porque às vezes é preciso agarrar nas mãos daqueles que ficaram para trás, da ovelha perdida. Portanto, esta força é para todos. E eu também tenho de ser luz e também tenho de ser sal. É batizado. Claro, e depois dentro daquela missão que a Igreja me confiou e que a Igreja confia a todos, porque um político, na política, vivendo o Evangelho, é tão digna a sua vocação como qualquer outra. É, absolutamente. Como qualquer outra. Sr. António, o tempo passa, ficaríamos aqui provavelmente mais 1 hora ou 2 a conversar, mas não pode ser. Temos que dar por terminado este espaço. Mas pedia-lhe se brevemente voltava cá para continuarmos a ouvir a sua o valor do seu sal e da sua luz que ilumina esta... O meu sal também é assim um pouco sem sabor, não. E a luz às vezes também não ilumina quanto deve, mas olha... Não, mas acho que é muito importante e tem a quantidade QB, não é? Para ajudar a salgar no justo ponto e a iluminar para fazer uma leitura atempada, correta desta exortação apostólica. Aqui penso que o Papa o que nos está a pedir é que a voltagem das nossas lâmpadas aumente. Nós, depois há um desafio que eu gostava de lançar aos nossos ouvintes, mas isso ficará para outra ocasião, que é o que é que nós cristãos, nos movimentos, nas paróquias, individualmente, vamos fazer com este documento. Vamos lê-lo, pô-lo na prateleira e dizer, pronto, li, gostei, enfim, está muito bem, mas isso é conversa para outra vez. O que é que vamos fazer com isto? Quer dizer, este documento foi-nos dado e considera que não é para ilustração académica. O Papa, no primeiro número, nós já falámos nisso, diz que é um programa de ação para os próximos anos. Portanto, é no número 1, ele diz claramente. Provavelmente quem não leu tem agora uma boa oportunidade de ler. E depois a gente vai falar, o Sr. António vai falar sobre isto. Para que serve este documento?
Acho que é um tema que vale a pena ser abordado. Sr. António, boa noite e muito obrigado. Boa noite aos senhores ouvintes.